Bom, na nossa segunda aula de vetores, nós vamos ver norma e vetores unitários. Bom, o que é a norma de um vetor? Quando a gente pensa em norma de um vetor, a gente pensa em tamanho do vetor. Ok? Como é que a gente vai calcular o tamanho de um vetor? Então, se a gente tiver que calcular a norma de um vetor em duas dimensões, né? Aquele vetor que a gente já comentou na aula passada, que tem apenas duas componentes. A norma de V nós vamos representar como? Com essas duas barras de módulo, né? Uma do ladinho da outra. Isso aqui significa a norma de um vetor. E a norma de um vetor em duas dimensões vai ser dada pela raiz quadrada do quadrado dos componentes, né? Nós estamos falando aqui de um vetor de duas dimensões, nós temos o componente para x e para y. Então aqui está o nosso v1 ao quadrado e o nosso v2 ao quadrado. Essa é a norma do vetor v, que tem duas dimensões. Se tivesse três dimensões, a norma do vetor w, vamos colocar assim, né? Vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do quadrado de todos os componentes. Como são 3D, nós temos variação para x, para y e para z. Então vai ser as três variações, ok? É simplesmente isso. Eleva ao quadrado cada uma das componentes e depois tira a raiz. Então se a gente tivesse aqui, por exemplo, o vetor A, que é 1 e 2. Se a gente quisesse calcular a norma de A, como é que ficaria? Isso aqui seria a raiz quadrada do que? Nós temos duas componentes, estamos falando de um vetor de duas dimensões. Elevamos cada um dos termos ao quadrado. O primeiro termo, que é 1 ao quadrado, mais o segundo termo, que é 2 ao quadrado. Isso aqui resulta em 1 mais 4, que vai dar 5. Então, a norma, o tamanho do vetor 1 e 2 é raiz de 5. Se a gente tivesse um vetor B do tipo 3, 0 e menos 2, e nós quiséssemos calcular a norma de B, mesma coisa, né? O que a gente vai ter que fazer? Vamos tirar a raiz do quadrado de cada um dos termos. Então, o primeiro termo é o 3 ao quadrado. O segundo termo é o 0 ao quadrado. O fato de ser 0 aqui não tira a qualidade desse vetor ser de três dimensões, né? Continua, escreve o 0 aqui numa boa, não tem problema. E o último termo, que é o menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai resultar 9 mais 0 e aqui 4. Então isso aqui vai dar 9 mais 4, que dá 13. E logo isso aqui vale raiz de 13. Ok? Norma é muito útil para quando a gente for falar de produto escalar, produto vetorial e ângulo entre vetores. Agora o que a gente vai ver aqui vai ser os vetores unitários. Okay? Vetores unitários. Esses vetores unitários, eles são três. Nós vamos separar eles de duas dimensões e três dimensões. Vou fazer aqui em duas dimensões e em três dimensões. Três dimensões nós vamos usar aqui. Essa caneta dá um pouco fraca, né? Beleza, então olha só. A gente vai ter aqui em x e y, e aqui nós vamos ter esse
essa elevação que vai ser o z, aqui x e y. Aqui nós vamos estar no mundo de duas dimensões. E aqui nós vamos estar no mundo de três dimensões. O que é um vetor unitário? Um vetor unitário é um vetor de norma 1. Né? Norma 1. Se nós tirarmos a norma de cada um dos vetores unitários, ela sempre vale 1. Os vetores unitários são os vetores I, J e K. Esse chapéuzinho aqui pode ser com a flechinha normal dos vetores, né, que a gente pode colocar em todos eles, mas não é necessário, né? Esse chapéuzinho indica que ele é um vetor unitário. E quem vai ser? O I vai ser o representante para x, o J para y e o K para z. Então, o nosso vetor unitário aqui no mundo de duas dimensões estaria aqui. Esse aqui seria o vetor I. E o vetor J representaria para y, ele estaria aqui. Esse seria o vetor J. Aponta na direção x e tem uma unidade. O vetor J aponta na direção y e tem uma unidade de norma. Mesma coisa para três dimensões. Para o valor de x, nós temos I. Para y, nós temos J. E para z, nós temos K. Ok. Como é que fica a representação desses vetores, né? Como é que a gente escreve? Em duas dimensões, nós vamos ter os vetores I e J. Ok? Como é que a gente escreve esses vetores? Qual é a notação deles, né? O vetor I só tem variação para x, então ele tem uma unidade de variação para x e nenhuma para y. Temos duas componentes, porque nós estamos falando de um vetor de duas dimensões. E o vetor J não tem nenhuma variação para x, mas tem uma variação para y. Em três dimensões, nós vamos ter o I, o J e o vetor K. Como é que vai ficar esses vetores aqui? Vai ser, vou botar assim, né? Deixa eu fechar. Ok? O vetor I só tem variação para x. O vetor J só tem variação para y. E o vetor K só tem variação para z. Ok. O restante é tudo zero. Então aqui estão os nossos vetores unitários. Para que servem os vetores unitários? Nós vamos usar múltiplos deles, né? Como a gente viu na aula passada, a gente tem a multiplicação por constantes. E é aqui isso que a gente vai usar. Se a gente quiser uma variação em direção x, nós vamos usar o vetor i. E eu quero uma variação, por exemplo, de 8 unidades em x. Nós vamos ter 8 vezes a variação do vetor unitário i, que tem uma unidade de variação para x. Ok? Essa é a ideia. Apontar para um vetor e comparar ele com esse vetor unitário que já está aqui pronto. Ok? Representar outros vetores a partir desse unitário. Essa é a ideia, isso aqui vai ser bem útil para algumas questões de física, principalmente. Ok?